Oi! Hoje eu tô aqui pra falar sobre as minhas leituras de fevereiro. Foi um mês muito legal, muito produtivo. Eu li no total 12 livros. Na verdade, quase 12, porque 2 desses livros eu não fui até o final, acabei abandonando. Mas enfim, a gente vai conversar aí. O espírito do odeio ler finalmente foi embora, porque agora eu estou numa vibe assim que tá funcionando muito pra mim. Não sei se vocês chegaram a ver o vídeo onde eu comentei sobre abrir mão um pouquinho dos YA, né? Experimentar novos gêneros, novos livros, ler umas coisas fora da obrigação, e isso funcionou demais pra mim, tanto que eu basicamente dobrei meu ritmo de leitura no mês de fevereiro. E ó que fevereiro teve menos dias no mês ainda, então tô muito feliz com esse resultado. Não sei se vocês notaram, mas o cenário está um pouquinho diferente. Eu também mudei meu formato de gravação. A partir de agora eu acho que eu vou fazer somente dessa forma, é muito mais prático, muito mais fácil pra mim. Eu achei que o cenário fica até mais bonitinho, né? Fica mais books, mais livros, mais Geeks Freaks, beleza? Os livros são esses aqui, então. Eu não tenho todos aqui, porque 3 deles eu li em e-book, mas eu vou mostrando, né, capinhas e coisa aí pra vocês, beleza? Como o vídeo de hoje é um pouquinho longo, mas a partir de agora eu acho que eu vou começar a fazer isso no canal. Aqui na descrição tem os minutinhos exatos onde eu falo sobre cada livro, então se você quiser ver sobre algum livro específico, é só você ver e clicar lá no minutinho, que já vai pular pra parte onde eu falo sobre esse livro, beleza? Os timestamps aí. Vou começar com Histórias para Ler no Transporte Público. Esse aqui é do Henrique Mathieusi Franco. É um livro super curtinho, né? Vitor fala que leu 12 livros no mês, mas ó, os livros. São literalmente histórias, contos super curtinhos de 2 páginas, assim, no máximo, pra você ler no seu translado aí pro trabalho, pra escola, pra onde for. E a ideia desse livro aqui é pegar os clássicos da literatura, tipo Odisseia, Kafka, Guimarães Rosa e tal, e transpor isso pro cotidiano, né? Transformar todos esses clássicos em histórias do cotidiano. Meio que uma releitura, assim, sabe? E é bem bacana. Eu acho que, assim, teve história que 2 páginas foi suficiente pra mudar a minha percepção sobre aquilo que eu tava lendo, sabe? Eu comecei de boa, assim, 2 páginas depois eu já tava surpreso. Teve um que literalmente a última palavra do conto mudou toda a perspectiva do conto pra mim. Então são histórias que algumas têm uma crítica meio sutil, assim, colocada ali no meio. Alguns são feitos pra serem, tipo, simplesmente relacionáveis, ou cômicos, ou irônicos. E alguns são até meio nonsense, assim, meio que você fica, quê? Mas que o próprio autor fala que é pra se alinhar com o nonsense do nosso cotidiano. E vários outros contos são basicamente pra transpor mesmo, né, essa coisa do clássico pra nossa vida diária. De vez em quando ele também brinca com conceitos de fábula, né? Algumas histórias então tem animais que falam. Mas é interessante mesmo, se você for ler esse livro aqui, eu recomendo você realmente pegar, tipo assim, uma historinha por vez, por translado. Porque apesar de você ver isso aqui, você fala, nossa, eu leio isso aqui em 30 minutos, né? Que foi o que aconteceu comigo quase. Mas cada história, se você já pular pra próxima, no meio da próxima você vai começar a pensar na anterior. Porque ele vai fazer você ficar matutando ali, tem algumas coisas que realmente te pegam. Tiveram alguns contos, não vou mentir, que eu boiei completamente, mas porque talvez eu não tenha essa base do clássico no qual ele se inspirou, né? Não conheço essa história clássica, então boiei. Eu confesso que também eu achei um tiquinho prepotente o conceito do livro, algumas coisas aqui, mas conversando com o autor, ele é completamente o oposto. Ele é um fofo, ele é um querido, maravilhoso. Então eu acho que é só uma impressão mesmo, coisa minha, sabe? Ele é um livro que com certeza merece a releitura, pra eu, né, pausar um pouquinho mais entre os contos. Eu fui com muita sede ao pote, eu acho que eu devia ter ido, né, em doses homeopáticas. Em seguida eu li o WoW, o Primeiro Contato, do Pablo Zorzi. Esse aqui eu já fiz um vídeo pro canal. O WoW vai falar sobre um rapaz, um estudante de astrofísica, e ele tá lá fazendo as coisas dele e ele recebe um sinal de rádio, supostamente alienígena, que vem com essas palavras escrito WoW. Ele não sabe o que significa, e a partir do momento que ele descobre esse contato alienígena, todo mundo começa a perseguir ele, e é coisas do governo, e é irmandades, e instituições, e vira um tiroteio, um negócio. É um livro super frenético que não para, é ação do começo ao fim, e é muito interessante também. Mas, né, como eu disse, eu já fiz um vídeo sobre ele, então vocês vão dar uma olhadinha lá. Os links vai estar tudo aí pra vocês. Aí, em seguida, eu li um livro 5 estrelas, favoritadíssimo, maravilhoso, espetacular, que é O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Esse aqui eu vi muita gente falar, no grupinho dos apoiadores no WhatsApp, o povo tava lendo e conversando sobre. Eu falava, que raio de pássaro morto é esse, gente? Não sei nem o que vocês estão falando. Aí vi o povo falando no Twitter também, e fui atrás, né, e descobri esse livrinho
rapidinho aqui. E também é curtinho. Mas, gente, não subestimem isso daqui. Ele é uma história rapidinha, ele é uma história em verso, né? Tipo assim, ó, tudo quebradinho, com vários enter. Só que ele vai te despedaçar completamente. É um livro que pega muito, assim, tipo, um nível pesadão mesmo, sabe? Que você não esperava. Vai contar basicamente a história de vida de uma mulher, né? Desde a infância dela, adolescência, vida adulta, idosa e tudo mais. E acontece uma coisa muito terrível com essa personagem que vai marcar ela pro resto da vida e vai gerar muita dor na jornada de vida dela, né? E a gente vai acompanhar essa jornada. E, nossa, sério, esse aqui me quebrou por completo. O que eu achei mais interessante nessa história são essas quebras de linha mesmo, sabe? Porque parece que são perfeitas, meu. É tipo assim, absurdo. Tem frases que você, tipo... Ah, se você lê uma frase normal, é a frase bonitinha lá. Só que do jeito que ela faz, parece que ela quebra na palavra certa, que ela dá uma ênfase maior pra aquela palavra, gera um impacto, sabe? Vai vindo, tipo, como se fosse um pulsar, assim, a história, sabe? E cada pulsar é tipo um soco na sua boca. Eu não sei explicar, gente, mas essa quebra das palavras foi a primeira vez que eu vi feito de um jeito, assim, que, nossa, complementou muito bem a história, super bem feito. Ele tem uma sensibilidade incrível e você já pega carinho pela protagonista, assim, tipo, logo de cara, principalmente porque a gente começa, né, como eu disse, na fase dela como criança ali, e esse ponto de vista acho que foi até o meu preferido. A minha parte favorita do livro foi esse começo. Ele tem sacadas durante o livro inteiro e essa jogada de palavras que são geniais, e todas as fases da vida da protagonista parece que a escrita se adapta um pouco. Então começa quando criança, com uma escrita mais tipo como se fosse uma criança falando mesmo, perfeitinho. Aí na adolescência já tem mais aquela vibe adolescente, adulto fica mais adulto, enfim, vocês entenderam. Que ajuda muito a você emergir ali na história, você realmente se sentir dentro, junto, sofrendo ali com ela. Eu fiquei chocado com como as coisas foram escalando ali, se tornando pesadas real. Inclusive, já deixo aqui pra vocês que tem gatilho de estupro, né? Fala um pouquinho sobre esse assunto, então se você é um pouco sensível a isso, não recomendo que você leia, porque tem até coisas meio gráficas, assim. O livro, basicamente, ele é uma proposta de ser uma escrita linda e, ao mesmo tempo, cruel, pra falar sobre as belezas e as dores da vida. Acho que eu fui meio filosófico aí nesse conceito, mas é basicamente isso. Eu acho que isso aqui já tá, tipo, no meu topo dos melhores livros do ano, real. Ele tem temáticas muito relacionáveis, tipo morte, família, solidão, abandono, não ter escolhas sobre as coisas da sua própria vida, principalmente porque a protagonista, como eu disse, ela passa por algumas coisas ali, né? E ela tem palavras e ela tem o sofrimento preso na garganta dela e ela não consegue botar isso pra fora, ela não consegue falar, ela não consegue se explicar, e dói muito você ver como essas coisas, esse não conseguir falar, traz consequências pra vida inteira dela, que ela simplesmente não merecia isso, não foi justo com ela. Sério, que livro triste, é um livro poético ao mesmo tempo, realista, angustiante e, pra falar a verdade, inesquecível. 5 estrelas, favoritado, maravilhoso. Aí em seguida eu li entre aspas, né, porque esse aqui foi o meu dos primeiros abandonos. Por favor, não me matem, gente, eu vou explicar tudo o que aconteceu. Ai, vamos em partes. Que é O Rei do Inverno, do Bernard Cornwell. Espere eu me justificar, não feche esse vídeo ainda. O Rei do Inverno é um livro que eu estou enrolando há muito tempo para pegar ele. Ele vai falar sobre as crônicas do Rei Arthur, né, crônicas arturianas aí. Eu tava muito afim na vibe, assim, de ler um livro de fantasia, e ele não chegou a suprir totalmente, talvez não tenha sido o livro certo pro que eu tava querendo no momento, sabe? Ele já é um livro um pouquinho mais denso, um livro mais quase histórico, assim, sabe? E eu abandonei isso aqui mais ou menos ali no comecinho da segunda parte, que é 100 e pouquinhas páginas, 120, 130. Não consegui ir muito longe mesmo e, assim, fiquei super chateado porque eu tinha altas esperanças e expectativas para esse livro aqui. Mas, assim, ele é um livro bem imersivo, ele tem uma ambientação show, se passa na Britânia, né? E os inimigos dos britânicos aqui são os saxões, e a Britânia hoje, o ambiente deles é permeado por resquícios da dominação dos romanos, né, em cima dos britânicos. Então a religião cristã, assim, ela é vista em alguns lugares e praticada ainda, né? Sobrou algumas coisinhas ali de religião cristã, e, enfim, é uma cultura bem diversa, uma cultura bem rica, e eu achei bem legal isso, a forma como ele apresentou, assim, foi super bem feito. Eu curti essa riqueza, assim, sabe? Eu curti conhecer os povos diferentes, eu curti conhecer um pouco da história de cada personagem que a gente estava sendo apresentado ali. Só que o que pegou, assim, pra mim, que eu não consegui ir, é que ele é muito
e muito descritivo e lento e devagar e maçante no geral. A história ela anda bem lentamente, o principal cerne da história ali vai bem devagar, tanto que tipo chegou nessas 100 e poucas páginas, já não tinha ido muita coisa ainda. Ele para toda hora pra contar sobre o personagem, pra falar sobre o ambiente, pra escrever alguma coisa. Ele te enche muito de informação assim o tempo inteiro e não ajuda que a história tem tipo 300 mil nomes, 300 mil personagens. Então eu achei que foi demais pra minha cabeça assim. Eu acho que talvez seja um livro pra quem curte Senhor dos Anéis, o Hobbit, né, essas coisas do Tolkien. É um estilo, não vou dizer que é similar, mas tá ali no âmbito do Tolkien, sabe? E eu não consigo, gente, com esse tipo de escrita. Eu fico com sono, tá? Mas outras coisas que eu gostei aqui, por exemplo, é que ele tem, tipo, esse elemento dos druidas, né? Os druidas aqui, eles são, tipo, os magos, eles fazem magias, feitiços. Só que durante, né, pelo menos até onde eu li, você não sabe muito bem se essas magias existem mesmo, sabe? Se é uma coisa verdadeira ou se são simplesmente charlatões fingindo que fazem alguma coisa ali, né? Você não vê a magia acontecendo, mas você vê uma coisa mística ali no ar. E é bacana porque ele tem toda uma relação com os deuses, né? Essa magia ela andava pela terra quando os deuses estavam ali. Aí teve um conflito e os deuses foram embora e daí a magia se foi junto. E agora eles estão ali numa busca para tentar trazer os deuses para a terra britânica de novo. É quase como uma própria religião que o autor constrói ali, sabe? E o livro também ele tem bastante carga política. Que eu gosto, né, nos livros de fantasia, eu sempre fico muito entretido por isso. Só que como eu disse pra vocês, essa carga, essa coisa que ele joga tudo de uma vez na sua cara, esse peso do livro não foi pra mim. Eu achei que em muitos momentos, assim, o livro ele só conta, ele não mostra as coisas acontecendo. Então parece que você tá lendo um livro de história. Ele só fala das coisas que aconteceram, sabe? Como uma sucessão de eventos nua e crua, assim. Com um embelezamento, né, da narrativa ali. Mas mesmo assim não rolou. Se eu for resumir minha experiência, né, basicamente eu me interessei pelos acontecimentos, mas eu não me senti envolvido emocionalmente em nada na história, nem pelos personagens, por nada. É isso, né? Não consegui terminar, quem sabe numa outra oportunidade. Em seguida eu li outro livro 5 estrelas, espetacular, nossa, muito, muito bom mesmo, que é O Fim da Infância, do Arthur Clarke. Eu já tinha lido outro livro do autor, que é o 2001, Uma Odisseia no Espaço, que eu curti com ressalvas, né, aquele final meio doido ali, não tem quem engole, gente. O final de 2001 é o próprio meme da Eliana comendo um negócio lá e engolindo e chorando ao mesmo tempo. E esse livro ele vai falar então sobre a humanidade. A humanidade tá ali, de boa, fazendo suas humanidadices. E daí, num dia, do nada, surgem naves alienígenas extraterrestres ali no céu, gigantes. E elas pousam sobre grandes capitais aí do mundo. Essas naves, eles chegam e basicamente falam, ó, a gente vai consertar tudo que tá de errado no planeta de vocês. Vai acabar a guerra, vai acabar a fome. A gente não veio aqui pra, né, destruir a raça de vocês. A gente veio aqui pra ajudar a vocês evoluírem e alcançar a paz mundial, aí o fim da fome, do sofrimento. E daí esses seres eles são denominados pelas pessoas ali de senhores supremos, né? Ninguém sabe como eles se parecem, da onde eles vêm, enfim, não sabem nada sobre os senhores supremos. Só que quando eles começam a fazer as coisas e o povo vai vendo que tá dando certo mesmo, sabe? Tá acabando as guerras, tá encaminhando aí pra esse negócio da paz, todo mundo simplesmente aceita, né? Quer dizer, grande parte, mas enfim, a gente vai chegar lá. Essa é a premissa do livro no grosso. A gente vai acompanhar vários personagens, então não tem um protagonista fixo. Chega na parte 2 do livro, a gente já muda o ponto de vista ali da história, então não se apeguem muito a isso também. Ele é completamente envolvente, gente. É uma jornada completona, assim, que eu fiquei... Ai, me deu muito gosto de falar, tipo, nossa, que delícia ler. Eu amo muito ler. Super bem feito, toda a jornada, toda essa coisa, porque ele é um livro que você de início talvez não entenda qual o propósito, pra onde tá indo tudo aquilo, mas quando você chega no final, ele amarra de um jeito tão esplendoroso e na verdade toda a leitura foi impossível de largar. Essa divisão da história, se não me engano, são 3 partes, eu acho. Cada uma tem um objetivo muito importante ali na história e é super propício a forma como o autor fez. A primeira parte do livro é bastante focada nisso de que não conhecemos vocês, né? Quem vocês são, o que vocês querem. Então eles ficam muito tipo, a gente precisa ver vocês, a gente quer, né? Como a gente vai lidar com um ser que a gente nem vê. E os seres supremos, os senhores lá, eles falam que a humanidade não está pronta para ver a verdadeira forma física deles. E você fica como, né? Durante tudo isso, você fica subindo no teto, porque você também tá curioso para saber qual que é o formato deles, enfim. Mais pra frente, lá na segunda, né? Um pouquinho na terceira, já vai começar os questionamentos. Tá, beleza, vocês são de tal forma, porque vai revelar, tá? Fica tranquilo. Mas agora a gente quer saber de onde vocês vêm, qual que é o propósito
maior de vocês? Onde vocês querem chegar com tudo isso? Enquanto tudo isso está acontecendo, eu achei bacana a forma como esses senhores supremos estabeleceram essa paz. Tipo, eles não forçaram a nada, eles basicamente, cada governo pode continuar tendo o seu governo aí, sua forma, né? Cada um tem a sua economia, a sua moeda, suas coisas, tá tudo do mesmo jeito, gente. Só que as decisões que vocês vão tomar nos seus governos vai depender dos senhores supremos, porque eles sabem o que é melhor pra você, o que é melhor pro seu governo. Então fica meio que tipo aquela liberdade, mas parecendo que a humanidade tá em quarentena, assim, sabe? Parecendo que é uma liberdade, mas nem tanto. E é por isso que começa a surgir também um povo meio rebelde, assim, né? Que é contra essa opressão dos senhores supremos, porque a gente quer ter a liberdade de escolher, fazer as próprias decisões, mesmo que as decisões sejam merda. Enfim, no meio de tudo isso, então é um livro que ele vai trazer bastante essas questões políticas, né? Vai falar sobre religião, vai falar sobre coisas mais filosóficas também, né? Para onde vai a humanidade, essas coisas assim. O medo de ouvir a verdade, né? Como a ignorância torna tudo um pouquinho mais suportável, né? Então assim, gente, é um livro completamente intrigante. Tudo nessa história aqui me deixou... O livro, na verdade, ele tem o tempo inteiro até um pouquinho de bom humor velado ali na história, sabe? Como eu disse, não se apega muito às coisas, porque ele chega um momento ali e ele fala, você tá gostando, né? Tá legal, né? Então vamos mudar completamente. Daí ele pula anos assim e você fica, pera, o que aconteceu em todos esses anos? Você fica mais desesperado ainda. A revelação desses senhores supremos, quando finalmente mostra a forma deles, gente, é completamente genial. É coisa de louco, assim. Eu fiquei tipo, não vai me surpreender tanto, não tem nada que ele possa fazer que vai ser tão absurdo assim, sabe? Ele tem caudas, ele tem um focinho que vem até aqui. Acredite, o formato deles vai surpreender, eu achei incrível, principalmente a explicação da imagem deles e por que a humanidade não aceitaria se fosse logo de cara, né? Porque precisou que a humanidade evoluísse alguns anos até que eles conseguissem ver esses seres para finalmente aceitar o formato deles. A sua percepção muda completamente no fim do livro, também em relação a esses seres, você vai entender porquê de tudo. Eu não sei nem o que falar mais. A explicação, os porquês de tudo, gente, são muito, muito bons. É um conceito bem doido, tá? Um conceito de evolução em mente, telepatias e coisas assim, mas super tranquilo de entender, faz muito sentido e é muito, muito, como eu disse, genial. Acho que essa é a palavra que define esse livro, é genial. A história tem alguns momentinhos parados, mas ainda assim você quer sempre estar sabendo o que tá rolando ali. Eu vi muita gente reclamando sobre o final do livro, que não curtiram, que cagou, que não sei o que meteu umas coisas ali nada a ver. Mas assim, eu achei super propício, achei que fez total sentido no contexto ali. E eu amei demais, esse final é perfeito. Eu também vi o primeiro episódio da série que foi feita pro canal Sci-Fi. A série são 3 episódios só, mas são bem longos, né? 1h30 cada um. Eu só vi o primeiro, porque, enfim, não tive tempo, né, de ver o restante. Mas até onde eu vi, ele não é 100% fiel ao livro. Ele tem a mesma premissa, algumas coisas acontecem parecidinhas, mas ele é como se fosse um bom complemento da história, sabe? Eu achei que ele complementou super bem o fim da infância. Eu, assim, na verdade, gente, se for transcrever isso aqui pra uma série completamente fiel, não sei se vai ter tanto interesse pras pessoas, né? Eu acho que ele deixou a história um pouquinho mais comercial do que aconteceu ali. Mas enfim, eu só vi o primeiro episódio, não posso dizer. Já tem os outros aqui que pretendo ver em breve. Enfim, fim da infância, 5 estrelinhas, maravilhoso. Aí em seguida eu li O Só para Todos, da Harper Lee. Na verdade, esse aqui é a versão de quadrinho. As pessoas estavam, nossa, mas você já não leu esse livro? Você finalmente vai ler. Porque tem sempre uns perdidos que não sabem que eu já li, né? Enfim, eu já li, tá, gente? O livro Só para Todos, livro com palavras. E agora eu li essa versão de quadrinho, que eu tropecei com isso aqui na livraria, eu não sabia que existia. Ele vai contar basicamente a mesma história do livro, né? Sobre uma menininha chamada Scout, e o pai dela é um advogado e ele tá defendendo um rapaz negro na corte que ele foi acusado erroneamente de estupro. E assim, acho que muita gente vai perguntar, posso ler isso aqui em vez de ler o livro? Você pode, mas não é o ideal, porque ele cobre toda a história do livro, né? Mas ele não é um substituto, eu acho que o livro é infinitamente melhor. A dinâmica do livro é mais bacana, é mais gostoso de ler. Aqui ele é bem mais corrido, né? É bem menos detalhado, mas mesmo assim é muito legal também. Até se você quiser, que foi o meu caso, inclusive, que eu quis relembrar da história, então, né, foi ótimo pra isso. Ele retém boa parte da emoção, dessa carga emocional da história, da inocência, das frustrações, né, de tudo que você sente lendo Só para Todos. Você sente novamente aqui também, talvez não tão intensamente, mas tá aqui. Os desenhos são bem bacanas, apesar de eu ter achado o traço um pouquinho... sei lá. Eu não sei se foi um
traço mais lindo, mais maravilhoso, mais agradável que eu já vi na vida, mas deu pro gasto. O que eu achei interessante nisso aqui é que eu consegui ver distintamente como a primeira e a segunda parte do livro são diferentes ali, sabe? O começo e o livro mais pra frente. Nessa primeira parte, ele realmente enrola um pouquinho falando da infância da Scout, né? Falando sobre coisas ali que não necessariamente vai ter muita importância lá porque vai acontecer na frente, sabe? O foco do livro, de fato, vai entrar só mais pra lá. Então, eu li o livro, achei maravilhoso e tudo mais, e eu sempre via pessoas reclamando disso, e eu não entendia por quê. Então, aqui no quadrinho, como foi uma leitura mais rápida, eu consegui ver melhor essa distinção do começo e da segunda parte do livro. Não só isso, mas também eu acho que o quadrinho, ele evidenciou um pouquinho os defeitos da história, né? Como, por exemplo, a protagonista, a criancinha aqui, a Scout, ela ser completamente irritante, que é outra coisa que pessoas falavam em resenhas e eu não entendia, gente, mas como vocês acharam aí ela irritante? Porque eu sempre achei ela muito legal e tal. E aqui eu senti esse nível de irritância aí que vocês sentem. Mas mesmo assim foi uma experiência muito agradável. Só pra todos, então, o quadrinho eu dei 4 estrelas e meia. Daí eu li um livro que foi uma jornada, assim. Uma jornada de emoções, de sentimentos, de coisas, às vezes de raivas também. Mas um livro muito, muito bom. Deixa eu tirar a jacket dele aqui. Esse livro é Uma Escada para o Céu, do John Boyne. John Boyne é um dos meus autores favoritos. Eu gosto de tudo que ele escreve. Esse aqui não foi diferente. Talvez, não sei se foi o meu menos favorito dele. Mas não foi um livro que eu dei 5 estrelas. Mas foi muito bom mesmo assim. Uma Escada para o Céu vai contar sobre o Maurice. E ele é um garçom. E ele tem um sonho, uma ambição muito grande de se tornar um escritor famoso. E ele vai fazer de tudo para chegar nesse topo da fama aí. E nisso ele vai se aproveitar, ele vai fazer contatos e vai tentar fazer aquele alpinismo social em outros escritores famosos e enganar eles para conseguir chegar no topo. É um livro que, por exemplo, se você gostou de Evelyn Hugo, você vai gostar muito disso aqui, porque ele é basicamente a Evelyn Hugo, só que do universo dos autores gays. Todo mundo nessa história aqui é gay, tá, gente? Só pra deixar claro, eu nunca vi tanto concentração de gay num lugar só. É basicamente isso. Cada parte do livro também vai falar sobre o Maurice alpinando em alguém diferente, né? Ele começa se alpinando ali no Eric, que é um autor que já tá um pouquinho mais de idade. Depois ele se casa com uma outra autora. Enfim, cada vez ele vai estar sugando de alguém. É um livro completamente diferente de todos os outros que eu li do autor. Ele é até um pouquinho mais pomposo, assim, na escrita. É algo que eu nunca vi do John Boyne. De início, eu não vi muito apelo nos personagens e não senti muito apego na história, mas foi algo que gradativamente foi me pegando ali e acabou o livro que eu tava dentro, que eu não queria mais sair. Nessa primeira parte, quando o Maurice ele tá se envolvendo ali com o Eric, que é um autor gay que fica apaixonado pelo Maurice, tem uma grande diferença de idade ali, um negócio meio sugar daddy. Nessa primeira parte tem uns flashbacks muito legais, porque o Eric ele vai contar do passado dele, sobre como ele sobreviveu à época do nazismo e ele era apaixonado por um amiguinho dele, só que não sabia se amiguinho era hétero ou não, e daí tem toda essa coisa do nazismo ocorrendo, né, no caso. E daí o Maurice ele vai pegar essas histórias, né, essas experiências dele, desse autor, da própria vida do autor, né, e transformar em esse livro, então começar o seu sucesso a partir disso, sugando da história dos outros. Eu fiquei até um pouquinho com pena, assim, desse Eric, né, desse autor, porque ele passa uma sensação de solidão, assim, que realmente martela, assim, dentro de você, sabe? Essa primeira parte, então, esses personagens, eles são super bem desenvolvidos, super tridimensionais, e você vai vendo logo de cara, assim, então, como o Maurice, ele é essa pessoa aproveitadora, ele chega na lábia, assim, ele te convence, ele fica aquela conversinha merda, e daí muitos desses personagens começam a beijar o pé dele, porque tão afim dele, ele fica meio, tipo, fazendo as pessoas se apaixonarem por ele pra ele cagar com a vida dela, sabe? Ai, gente, eu não consigo nem contar nos dedos quantas pessoas assim, de fato, eu já conheci na minha vida. O mundo está cheio de Maurices. Ele é um tipo de pessoa que manipula, te usa e te descarta depois quando você não é mais conveniente. E ele faz tudo isso na maior arrogância possível. Trata de forma abusiva, trata de forma tóxica, faz as pessoas se sentirem culpadas por qualquer coisa ali, né? Ele que tá sendo abusivo e tóxico e as pessoas que se sentem culpadas. Gente, eu acho que todo mundo aqui já deve ter tido uma experiência com alguma pessoa na vida que foi assim, né? E o Maurice, ele é isso, só que num nível assim
Master. É simplesmente desprezível, nojento. E eu entendo quando muitas pessoas falaram pra mim quando eu fui começar esse livro que não gostaram dos personagens, que os personagens são realmente desprezíveis e nojentos, mas eu acho que essa foi a intenção do autor. Eu acho que o John Boyne, ele fez pessoas merda com tanta excelência, fez de uma forma tão bem feita que eu fiquei com aquele sentimento de amar, odiar a pessoa, sabe? Pra mim, esses personagens detestáveis é o que tem de melhor nesse livro aqui. O que pegou pra mim, que eu não dei 5 estrelas, na verdade, foi a segunda parte do livro, que eu achei um pouquinho mais devagar. Eu não senti tanto interesse na pessoa com quem o Maurice estava, igual no primeiro personagem. Mas, independente de qual parte foi melhor do que outra, eu fiquei envolvido e interessado durante o livro inteiro. Essa novelona cheia de personagens merda, né? Na verdade, todo mundo aqui nessa história, não só o Maurice, mas todos os personagens têm um pouquinho de podridão, assim, sabe? Eu acho que esse aqui foi o único livro do John Boyne que vai um pouquinho além na questão do hot também. Então ele é um pouquinho mais picante. Aí coisa de velho, né? Um pouquinho mais picante do que os outros livros do autor. Tá? Nessa segunda parte, outra coisa que me incomodou um pouquinho é que ele é contado em segunda pessoa. Aliás, o livro é contado de várias formas diferentes, tá? A primeira, eu acho que começa em terceira pessoa, aí tem o interlúdio que já muda também, aí na segunda parte é contada nessa segunda pessoa. Então, a pessoa que tá narrando, ela fica falando, ah, você fez isso, você fez tal coisa, como se você fosse o Maurice, né? Só que eu achei que isso me distraiu um pouquinho, sabe? Eu fiquei toda hora calculando, pera, você é quem? Você sou eu, e quem sou eu? O Maurice. Então isso me distraiu um pouquinho nessa segunda parte, me dificultou me conectar ali. Mas, né, beleza, vida que segue. Depois na terceira parte eu acho que ele fica até em primeira pessoa. Eu acho que o que eu mais tirei de legal foi esse sentimento tão forte por um personagem que nem o Maurice, né? Esse sentimento de ódio mesmo. Eu escrevi até assim nas minhas anotações, ó. Meu Deus, que ódio desse estrume do Maurício. Eu estava um pouquinho exaltado, né, de ódio no momento. E eu também nessa segunda parte, eu achei que ele foi um pouquinho imprevisível e que ele resolveu de um jeito meio bobo. Um jeito meio clichêzão bobo, sabe? Um negócio meio novela, assim. O livro, na verdade, de vez em quando ele foge um pouquinho da realidade, do que aconteceria de verdade, sabe? E é um pouquinho de exagero também nas coisas que acontecem. É um livro meio exagerado. Algumas coisas na história ali, sabe, são improváveis. Você não vê aquilo acontecendo na realidade. E daí nessa terceira parte, né, que eu não falei nada sobre ela até agora, ela volta com um tom meio de mistério. Passou um tempo ali, aconteceram algumas coisas que você não sabe o que aconteceu. Tá um negócio meio intrigante, então a história, ela mesma renova o seu interesse, sabe, na leitura ali, ela dá um frescor. Se você pegar o começo do livro e o fim, são coisas completamente distintas. E eu amei o final, gente. O final foi uma coisa tipo assim, como uma pessoa pode ser tão deturpada, tão sociopata, psicopata desse jeito que nem o Maurício. Ele é um pouquinho imprevisível, assim como o restante do livro, tá? É um livro que você vai, nossa, que reviravolta chocante. Você, às vezes, você consegue sacar o que vai acontecer ali pra frente, mas eu achei maravilhoso. Esse fim é muito bom mesmo. Então, essas são as opiniões aí desse livro, tá? Eu dei 4 estrelas pra Uma Escada para o Céu e muito, muito legal. Daí eu li 3 quadrinhos, esses são os 3 que eu não tenho aqui. É um sequência do outro, volume 1, volume 2, volume 3, que é do Heartstopper. Eu vou deixar as capinhas aqui pra vocês. Esse quadrinho é da Alice Oseman, é a mesma autora do Rádio Silêncio e tem mais alguns outros livros, acho que são publicados pela Rocco. O Heartstopper, ele é um quadrinho que ela começou a publicar digitalmente, gratuitamente, no Tumblr da autora e fez muito sucesso. Ela transformou isso em edições físicas, né? Hoje o quadrinho ainda está disponível em várias plataformas. Eu li na plataforma chamada Tapas mesmo, sabe? Tipo, Tapas. Então se vocês tiverem interesse, é só acessar lá, baixar o aplicativo e procurar que vocês vão encontrar toda a história de Heartstopper. E eu fiquei apaixonado, vai falar sobre 2 rapazinhos ali, que eles são completamente opostos, né? E eles vão se encontrar e vão começar a desenvolver uma amizade, aí essa amizade vira, né, um negócio a mais ali, só que ele não sabe se o outro é também, sabe? Enfim, vai... É isso aí que vocês, né, já estão cansados de saber. Os 2 vão se apaixonar e vai ser uma historinha fofa, um romance ali bonitinho. É aquela história fofinha que você fica assim com o coração quentinho, que você, ai, fica idealizando pra sua própria vida acontecer, sabe? Você já sabe onde vai dar, mas você fica com aquela alegriazinha no coração. É tipo um cara que não é muito popular na escola, que conhece o cara super popular do time de futebol da escola, não sei
sei o que. Ele descobre que o cara do futebol, na verdade, tem um grande coração, sabe? Aí visita a casa e tem aquele clima de romance subtendido. E é assim, quando você começa a ver o desenvolvimento do relacionamento dos dois, é a história que qualquer gay carente vai simplesmente amar. É o sonho de qualquer gay carente. É bem fluido, bem cinemático, bem imersivo. É um desenho bem simplesinho também, assim, sabe? É um traço super simples, mas que basta pra história. E, me deu aquele gostinho bom, assim, me deu aquela, na verdade, ao mesmo tempo uma tristeza, porque você sabe que sua vida nunca vai ser perfeitinha desse jeito. Pro primeiro volume eu dei 5 estrelas, e daí eu li o segundo volume, vou botar a capinha aqui pra vocês também. Esse foi o meu favorito, é onde as coisas começam a desenvolver um pouquinho mais. Esse aqui eu dei 5 estrelas, favoritado. E daí eu li o terceiro, que é o que tem até agora, a autora ainda tá publicando, tá em andamento, né? O terceiro eu dei 5 estrelas também, mas eu não favoritei. É um tipo, na verdade, gente, Heartstopper no geral, um tipo de história que nada ruim acontece, tá? É sempre bonitinha, sempre fofinha, sempre aquela jornada de descoberta, de superação. É só coisa boa, coisa fofa pra você se sentir bem com você mesmo. Eu acho que é importante a gente de vez em quando ler umas histórias assim. Acho que falta histórias que te fazem sentir bem. Aí, o que eu li em seguida, que vocês, né, já estavam até sem esperanças que eu continuasse, até eu tava, mas eu não senti vontade, assim, do nada, de continuar essa história. E é O Trono de Vidro. Eu li o terceiro volume, Herdeira do Fogo, e eu estou lendo agora, que vai vir no vídeo de leituras de março, eu estou lendo o volume 4 já. Então eu achei bem interessante esse aqui. Não foi o melhor da série até agora pra mim. Eu amei o primeiro, o segundo, eu amei o livro de contos também, eu já tinha lido esses 3 aí, e agora eu peguei o volume 3. O que acontece? Não posso contar muito sobre, porque spoilers, né? Mas é sobre uma assassina que ela faz assassinatos. Eu não vou explicar esse nome de Trono de Vidro, porque todo mundo já conhece. Esse aqui, o que as pessoas sempre me disseram, além de todas as tretas que aconteceram com a autora, né? Esse aqui todo mundo fala que é o livro mais lento e mais difícil e mais chato da série. Eu concordo plenamente com vocês. Ele não foi o mais fácil de lidar. Um pouquinho lento mesmo, nada muito assim acontecendo. O livro paradão, sabe? Paradão mesmo. Mas eu gostei, tá? Gostei bastante a ponto de continuar a série. Eu acho que eu me senti bem novamente dentro desse universo, sabe? Eu me senti acolhido novamente ali na história. E eu tava com saudade. Eu não sei nem porque eu parei, não devia ter parado. Mas vamos lá, sobre o livro. Deixa eu pegar minhas colinhas aqui. Ele, como eu disse pra vocês, é um livro bem devagar, porque ele tem um teor um pouquinho mais, assim, pensativo, reflexivo. Os personagens, eles não estão aptos pro que vai vir pra frente. Então, aqui nesse livro, eles precisam desenvolver essa aptidão. Então, aos poucos, eles vão lidando com consequências, pensando nas consequências e... pensando e pensando. Basicamente, o livro inteiro. Então, por isso que eu não demonizo esse livro de forma alguma, porque eu entendo a importância dele na série, eu entendo por que ele é assim, sabe? Toda essa comoção pra coisas futuras que vão acontecer na série. Se não tivesse isso aqui, talvez parecesse meio desconexo, sabe? Talvez parecesse rápido demais, não sei. Porque ao mesmo tempo eu tenho uma crítica em relação ao tamanho do livro, mas a gente vai chegar lá. Tem bastante construção de terreno da história, sabe? Inclusive conhecer mais os detalhes sobre os feéricos foi bem bacana, porque aqui a Selena, ela vai entrar em contato, um contato maior com essa raça dos feéricos, e até alguns detalhes mais primitivos deles que eu achei super bacana também. E eu tô lendo, né, o 4º volume, eu já tô vendo os efeitos desse terceiro livro na 4ª história. E a 4ª, ela já tá assim, ó, ela já tá infinitamente mais ágil, mais coisas acontecendo, mais intrigante, mais, tipo, pra todo lado. Então é um mal necessário, vamos dizer, né? É difícil de lidar com esse livro, é lento, é devagar, mas é necessário. Aqui a narrativa e a escrita continuam sendo super imersivas. Eu notei uma melhoriazinha, sim, da autora dos primeiros que eu lembro lá do primeiro e segundo volume, então é legal ver o crescimento dela ali. Eu gostei bastante também quando ele conta sobre os rumores, assim, de quando a magia desapareceu, porque no primeiro livro você já sabe disso, que no continente onde a Selena tá ali, a magia foi extinta e aconteceu alguma coisa que, enfim, sumiu. E daí aqui você vai entender um pouquinho mais o que foi feito, não tá escrito na pedra, ele não fala já o que aconteceu, mas ele vai te dando umas dicas que você começa a ter um pouquinho de noção, e eu achei isso aí bem legal também. Eu estou muito ansioso pra saber mais sobre essas coisas. Espero que já no 4º livro já tenha. Aqui a gente tem basicamente 3 storylines, assim, 3 linhas do tempo, né? Tem a Selena, ela vai pra um lugar aí, que eu não posso falar, ela se encontra com um personagem novo chamado Rowan, que meu queridinho tudo pra mim na minha vida, tá? Rowan maravilhoso. Daí ela vai
treinar ali, ela vai tentar desenvolver um pouquinho mais os poderes, as coisas dela. Enquanto isso, a gente vai acompanhar o Chaol e o Dorian, que estão ali no castelo e tá acontecendo as tretinhas ali deles também. E tem um terceiro ponto de vista, que são as bruxas lá, que eu não lembro o nome da mulher, gente. Começa com M. Maeve, Moana, sei lá. Enfim, tem uma parte ali da história que a gente acompanha umas bruxas que elas estão sendo convocadas pelo reino pra... elas vão ganhar tipo umas serpentes aladas lá, uns dragões, não sei o que, pra elas domarem e servir o reino com esses dragões aí. Então a história inteira elas estão ali tentando domar eles e tem umas breguinhas entre os clãs dela. Essa foi a minha storyline menos preferida, foi a que eu mais senti o negócio do tédio ali, o negócio do sono. Toda essa parte de como treinar seu dragão não foi pra mim, eu não gostei. Mas agora no quarto livro eu já tô gostando um pouquinho mais dos pontos de vista dela, então tá show. O ponto de vista da Celaena aqui é maravilhoso. Todas as vezes que chegava nela, fazia festinha, assim. Jogava serpentinas pro ar, porque eram as melhores partes. E quando eu voltava pros outros pontos de vista, eu acho que foi isso que arrastou bastante a história. Porque ficava sempre em cima de uma coisa só e batendo naquela tecla e as coisas não se resolviam nunca, sabe? E eu também, assim, eu fiquei um pouco triste porque gostava muito do Chaol e do Dorian, eram dois personagens que eu achava super bacana, com as gorfinhas aqui de novo. Aqui a autora começou a fazer eu pegar um leve rancinho, mas não deles. Mas sabe quando, tipo, você fica, ai não, de novo vai falar sobre esse personagem, voltou pro ponto de vista dele, ai que saco, não quero. Então ela me trouxe esse sentimento, eu fiquei muito chateado por causa disso, sabe? Eu não queria ter esse sentimento, porque são personagens que eu gosto bastante. Só que, mais uma vez, no quarto livro isso já tá sendo remediado, eu já tô voltando a gostar bastante deles e interessado no que tá acontecendo na história deles. Mas a gente vai falar sobre o quarto livro, né, depois. A minha maior crítica, então, com o terceiro volume é que isso aqui, gente, essas 500 e tantas páginas, poderiam ser condensadas em 100. A 100 páginas você resolvia tudo isso aqui, talvez até um livro a menos na história, né? Em vez de 6 livros, ser uns 5 aí do Trono de Vidro, já resolveria o problema. A Celaena, por exemplo, gente, ela leva 350 páginas sendo uma completa palerma, pra depois, lá na frente, ela resolver fazer alguma coisa da vida dela, sabe? Mas em contrapartida também, na parte da Celaena, eu gostei muito desse laço que ela desenvolveu com o Rohan, e também tudo isso fez a gente conhecer um pouquinho mais sobre o passado dela. Foi uma das partes que eu chorei no livro quando a gente volta e vê a Celaena quando criança, né? Quando aconteceu o assassinato dos pais dela. São uns flashbacks bem vívidos, assim, eu amei essa parte. E a própria Celaena nesse livro, assim como todo livro é uma construção, a Celaena, ela passa por uma jornada importante, que é pegar todos esses medos, esses ódios, essas tristezas do passado e confrontar elas, porque isso é necessário para que ela desenvolva melhor o poder que está dentro dela. Todo esse desenvolvimento psicológico, mental da protagonista aqui é muito, muito legal. O final desse livro é muito bom, é desesperador. E eu gostei bastante, foi o que me motivou ainda mais a continuar. Enfim, não tem mais nada que falar. Herdeira do Fogo eu acabei dando 3,5 estrelas pra ele. Essa nota baixíssima, de acordo com vocês nas redes sociais, gente. Quando eu dei 3,5 estrelas, o inferno que virou minha vida nas redes sociais. E por último, então, eu abandonei o Garotas Madalenas, do V.S. Alexander. Outro que eu fiquei muito triste de abandonar, porque é o mesmo autor de Um Banquete para H, que eu gostei bastante e aqui eu tava com altas expectativas e não rolou, gente. Aqui vai contar a história sobre uma mocinha que ela se embrenha com um padre ali, né? E a família dela é super conservadora e tal. E ela é mandada pra um convento pra ela aprender a se portar, aprender a lidar, aprender a tirar o capeta do corpo dela, né? De acordo com os pais dela. E por isso que ela é chamada de Garota Madalena, né? De Maria Madalena e tal. E ela vai pra esse convento e conhece essas irmãs e aquele negócio super opressor, né? E trabalhos e punições, enfim. Eu não sei mais porque eu não terminei o livro. Eu acho que eu li umas 100 páginas. Tá? Essa coisa do convento eu achei muito chato, não me atraiu. Achei a protagonista meio sonsa, meio sem sal, assim. Todos os personagens um pouco chatos, na verdade, e sem muita personalidade. Acho que isso que... eu tava lendo de qualquer jeito, assim, eu não tava me importando com absolutamente nada do que tava acontecendo ali. Se pá, eu tava até odiando um pouquinho. Não me senti envolvido ou interessado na história, quem sabe também numa outra oportunidade, mas esse aqui talvez... futuramente aí nos book on haul da vida seja um livro que eu me desfaça, porque por essa primeira experiência eu não tenho vontade nenhuma de tentar um outro dia, mas vai que, né? Vai que acontece, nunca digo dessa água não bebereis. Então foram essas as minhas leituras, esse vídeo deve ter ficado com 90 minutos o filme, por essas leituras que eu fiz então no mês de fevereiro. Deixa aqui nos comentários pra mim qual foi o melhor livro que você leu nesse mês passado agora. Venha enaltecer e falar como eu estou errado por ter abandonado o Rei do Inverno, que eu sei que vai ter alguns, mas é aquilo, né, gente? Acontece, os gostos
às vezes diverge mesmo. E se você não me segue nas redes sociais ainda, todos os meus links estão aqui na descrição. Muito obrigado a todo o pessoal do Catarse, todos os apoiadores lá que ajudam mensalmente, dão essa força pro canal pra gente continuar existindo, continuar produzindo conteúdo aqui. Se você quer conhecer esse projeto, tem um projeto, né, no Catarse, onde você pode apoiar mensalmente com um valor simbólico ali, mas você também recebe recompensas, algumas recompensas físicas também, de volta, como um agradecimento, como um grande obrigado por ajudar a Geek Freak, tá? Se você quiser conhecer melhor sobre esse projeto, todas as pessoas que apareceram aqui na tela, né, fazem parte dele. O linkzinho tá aqui embaixo para você conhecer e se quiser apoiar também, beleza? Mas você pode apoiar esse canal se inscrevendo nele se você ainda não é inscrito. Então clica no botãozinho, seja muito bem-vindo. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo para vocês e tchau!